pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Boa noite, igreja reunida em casa. Saúdo a todos os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bom estarmos reunidos, ainda que distantes, mas fortalecidos pela graça e unidos pelo Espírito do Senhor. Amém? Que bom poder adentrar a sua casa agora e junto com você nesta hora louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia ou acompanhar a leitura da palavra do Senhor que será lida no livro de Josué, um texto bem conhecido de todos nós, um texto que particularmente me acompanha desde o meu chamado ao ministério, um texto que traz para nós a certeza de que em Deus nós encontramos força e coragem para continuar, independente das circunstâncias, das nossas lutas, sejam elas externas, as lutas que enfrentamos, sejam elas internas, as lutas que lutamos aqui dentro de nós. Livro de Josué, capítulo 1, primeiro capítulo do livro de Josué. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 6. Josué, capítulo 1, primeiro capítulo, a partir do verso de número 6 até o verso de número 9. Diz assim: Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer
segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que andares. Palavras do Senhor. Por meio da palavra do Senhor, por meio da Bíblia, por meio da palavra que nos orienta, por meio do nosso manual de fé e prática, nós encontramos forças, direcionamento, para que o Senhor cumpra tão somente a sua vontade nas nossas vidas. E independente do que estejamos passando e enfrentando nas nossas vidas, é nele e através da sua palavra que nós encontramos força, coragem, para prosseguir, meditando neste livro dia e noite, sem se desviar dele, falando desse livro, do Evangelho, da boa notícia, da salvação, dia e noite, para que onde nós estivermos, a igreja hoje reunida aí em casa, onde você está, e aonde você estiver, você tenha coragem, tenha ânimo, tenha força e vigor do Senhor para continuar falando, para continuar vivenciando as verdades que nós encontramos neste livro e para que continuemos a viver debaixo da soberana vontade do nosso Senhor. Porque aonde quer que nós estivermos, seja aqui na igreja, e nós estamos com saudade, né? Seja aí na sua casa, seja no seu trabalho, mesmo que ainda por home office, ou em qualquer lugar que você estiver, não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar as circunstâncias, as dificuldades. Não tenha medo de enfrentar as injustiças. Não tenha medo de enfrentar o racismo. Não tenha medo de enfrentar as violências que temos presenciado neste mundo. Porque aonde quer que você estiver, aonde quer que nós estejamos como igreja, reunida no templo ou em casa, como você está aí, onde estivermos, o Senhor estará do nosso lado. Ele estará conosco, por onde quer que andarmos. Amém? Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Por onde quer que andarmos e o que quer que formos fazer, Ele estará conosco, nos guiando, nos sustentando, nos dando força e coragem para prosseguir. Amém? Quero orar com você nesta hora. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Desacelera um pouquinho aí o coração, a mente. A não ser que você ainda esteja finalizando o seu trabalho, esteja nos ouvindo. Mas é importante que nessa hora você se coloque na presença do Senhor. Não somente concorde com a minha oração, mas faça a sua oração. Se coloque na presença daquele que é o Senhor soberano sobre a sua vida. Amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças por tudo aquilo que a gente já fez no dia de hoje. Te damos graças, ó Pai, pela Tua presença que nos direcionou, nos capacitou. Te damos graças, ó Pai, porque apesar de nós, apesar da nossa pequenez, apesar da nossa fragilidade, apesar do nosso pecado, o Senhor se faz presente nos abençoando, nos sustentando, nos guiando a cada dia. E pedimos, ó Pai, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor continue assim a fazer. Não somos nada, ó Pai, não podemos fazer nada sem a Tua presença. Que o Senhor, ó Pai, através do Teu Espírito, nos capacite, nos direcione, nos mostre, ó Pai, o que fazer, o que falar. E, Senhor, que, munidos desta palavra que lemos agora, que nós possamos a cada dia meditar na Tua palavra, nos achegar diante de Ti, ó Pai, através da Tua palavra, para que o Senhor, ó Deus, continue nos dando coragem, continue nos dando força, vigor, para continuarmos, ó Pai, sendo igreja, sendo o Teu povo, onde quer que estivermos.
Ó Pai, nós humildemente nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor use as nossas vidas, para que o Teu amor, a Tua graça lance fora todo medo, trazendo coragem, para que possamos, ó Pai, prosseguir em meio a este mundo tão caótico que temos vivido. Colocamos agora, ó Pai, de uma forma especial a vida daqueles irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão acamados, vítimas, ó Pai, da Covid-19 ou não, com alguma outra doença. Pedimos que o Senhor coloque Tua mão santa, curadora e restauradora sobre a vida dos Teus filhos e filhas nesta hora. Pedimos também por aqueles que estão se recuperando de cirurgia, ó Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, derramando da Tua graça sobre eles, curando, para que a saúde esteja plenamente recuperada para a honra e glória do Teu nome. Pedimos, ó Pai, que através do Teu Espírito Santo o Senhor leve o consolo, o Senhor leve, ó Pai, o fortalecimento àquelas famílias que perderam entes queridos. Que o Senhor, ó Pai, coloque a Tua mão levando a paz que excede todo entendimento, o vigor, ó Deus, e o consolo, a força que somente o Senhor pode levar a eles, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque apesar de tantas coisas que temos presenciado, tantas mortes, e os casos, ó Deus, que vêm aumentando a cada dia, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que o Senhor, de alguma forma, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, interceda pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso mundo, para que, Senhor, a notícia que todos estão esperando sobre a vacina não seja, ó Pai, um caminho para questões políticas, ideológicas, mas que essa notícia, ó Pai, tão esperada, ó Pai, chegue aos nossos ouvidos, para que nós possamos, ó Pai, nos imunizar dessa doença e que aqueles que trabalham, Senhor, governando este país, governando este estado, ó Pai, cheguem, ó Deus, num acordo com os ministérios da saúde, ó Deus, ministérios que protocolam, ó Deus, as vacinas, ó Deus, para que a gente possa colocar, ó Deus, um fim neste mal, ó Pai, que tem assolado a humanidade, tem ceifado vidas de maneira tão trágica, ó Pai. Nós, ó Pai, nos colocamos diante de Ti para que o Senhor coloque, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos direcione a cada dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, ser conosco aqui nesta hora. Fale aos nossos corações, ilumine as nossas mentes, através da palavra lida e proclamada, através das canções, que saiamos daqui, ó Pai, edificados, fortalecidos, ó Pai, e animados pelo Teu Santo Espírito a colocar em prática aquilo que nós vamos ouvir nesta noite, ó Deus. Abençoe cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã que se encontra aqui nesta hora. Que o Senhor continue, ó Deus, derramar da Tua graça, derramar do Teu amor, da Tua provisão, do Teu cuidado, do Teu livramento, ó Deus, na vida dos nossos irmãos e irmãs. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Recebe, pois, a nossa oração, Senhor, porque nós fazemos isto em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você nesta hora a louvar, a cantar com esta música que os meninos vão cantar para nós aí, que foi gravada, e que nesta hora você aí onde você está, você possa louvar ao Senhor. Amém? Jesus, em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida
Ser seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós meditarmos na palavra, quero dar alguns recados importantes para os irmãos. O primeiro deles é que nós tivemos a reunião do nosso presbitério no último final de semana, né, do dia 4 até o dia 5, de quarta-feira até sábado, nós tivemos aí a reunião do nosso presbitério no início do mês. E nós apresentamos um documento da nossa igreja para que a gente possa ter autorização para retornar às nossas atividades. Porque as nossas igrejas, a IPI do Brasil, as IPIs, né, jurisdicionadas a um presbitério, devem pedir a sua autorização. E nós pedimos a nossa autorização porque o nosso intuito, né, a nossa vontade é retornarmos com a nossa atividade, com as nossas atividades presenciais, gradualmente, seguindo todos os protocolos, né, que são estabelecidos pela Prefeitura e pelo Ministério da Saúde, a partir de janeiro, já do primeiro final de semana de janeiro. E nós já fomos autorizados, o presbitério já nos retornou uma carta dando autorização para nós. Nós vamos fazer alguns ajustes, vamos fazer alguns testes nesses próximos domingos aqui de dezembro, né? Alguns testes práticos aqui com o pessoal que vai recepcionar na porta, com o pessoal que vai acomodar você no lugar, né? Tudo para que você possa vir com cuidado, né? Ter excelência aqui na recepção, para que você possa assistir à celebração, né? Online, que também vai estar acontecendo simultaneamente. Você possa assistir a celebração com todo cuidado, né? Zelando pela sua saúde, que é o mais importante para nós. Porém, nós precisamos da sua oração, porque a nossa vontade é retornar em janeiro. Mas a palavra de Deus nos ensina que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E infelizmente nós temos presenciado aí pelos noticiários, né? Pelo boletim informativo da prefeitura e conversando com algumas pessoas na área da saúde, que os casos, não só em São Caetano, mas no Grande ABC, e no estado de São Paulo, na Grande São Paulo, na cidade de São Paulo, os casos têm aumentado, gradativamente têm aumentado bastante os casos. Os leitos nos hospitais estão aumentando. São Caetano do Sul, por exemplo, está com 75% da capacidade. E é preciso cautela, é preciso cuidado. Eu sei que todos nós estamos com saudade, eu estou com muita saudade, você não tem noção. Como é estranho você estar aqui há praticamente 9 meses, principalmente na quarta-feira, pregando, olhando para a câmera e vendo esses bancos vazios. Domingo ainda tem o pessoal do louvor aqui, mas mesmo assim é ruim, porque os bancos estão vazios. Nosso coração dói, estamos com saudade. Mas nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ser exemplo no cuidado pela vida, no zelar pela vida, pela sua vida, que é membro desta igreja. Então nós queremos que você ore, se coloque diante do Senhor em oração, coloque esse motivo diante do Senhor em oração, porque diante desses casos que vem aumentando, nós não sabemos como vai ser. Se realmente nós vamos conseguir voltar em janeiro. É preciso cautela, é preciso cuidado. Eu sei que todo mundo já está saindo, está indo passeando, está indo nos lugares. Talvez esse seja mais um motivo para nós não voltarmos, porque a igreja é um ambiente pequeno, é um lugar onde a gente, querendo ou não, fica um pouco mais junto, né? E a gente precisa ter cautela, precisa ter cuidado com a sua vida, com a vida daqueles que vão frequentar a nossa igreja. Nós oramos a Deus que essa vacina saia logo,
né? Temos várias notícias, cada hora uma notícia sobre a vacina, não sabemos mais o que vai ser, as incertezas tomam conta da gente. Fato é que nós precisamos aguardar, né, a deliberação da prefeitura, se vai haver um novo lockdown, se vai retroagir mais uma vez, né, se vai fechar as igrejas ou não. E também precisamos ficar de olho nos casos, para que a gente não coloque a sua vida em risco, né, para que você venha ter um momento agradável aqui com cuidado, né, sem se colocar em risco. Então ore, né, o conselho está orando, né, nós do conselho estamos observando os casos, estamos aí fazendo da melhor maneira possível, né, para que a gente possa realmente voltar, mas se acaso a gente sentir, né, e formos direcionados pelo Espírito Santo, fomos direcionados por Deus, para que a gente espere mais um pouquinho, a gente vai esperar. Então a gente conta com a sua paciência, com a sua colaboração, com a sua oração, para que esse momento acabe, né, para que esse momento passe, e para que a gente consiga manter o cronograma, para que a gente consiga voltar em janeiro, caso assim dê, né, e for lógico, da vontade do nosso Deus que é soberano sobre as nossas vidas. Amém? Outra coisa que eu quero avisar você é que no próximo domingo, dia 13, agora nós vamos ter a nossa Santa Ceia online, na nossa celebração às 10 horas. Né, nós não temos mais a escola dominical às 9, a escola dominical encerrou no último domingo com o Edson e o Mauri aqui dando aquela aula magnífica para nós, né, um resumo de tudo que a gente aprendeu nesses últimos domingos. E a escola dominical volta só em fevereiro, mas nós continuaremos com a nossa celebração online às 10 horas da manhã. Então, domingo, às 10, nós teremos a nossa celebração online e participaremos juntos da Santa Ceia. Teremos a Santa Ceia, prepare os elementos aí na sua casa, separe os elementos para que você, junto com a sua família, possa participar com a gente desse momento especial, desse momento de partilharmos da mesa do nosso Senhor. Se você tiver dificuldade em separar os elementos, né, nos informe, manda uma mensagem para nós, que nós levamos até você os elementos, tá bom? O último aviso, domingo nós demos início, domingo passado, domingo que passou, nós demos início à indicação de nomes para a nossa eleição de oficiais, né? Nós temos alguns nomes na diaconia e no presbiterato, né? A Marlene está vencendo o mandato, né? E nós precisamos fazer uma nova eleição para compor não só a cadeira dos presbíteros, mas do diaconato também. Então nós iniciamos no domingo passado esse momento de indicações de nomes, vai ser colocado aí um link no chat aí para você. Depois que acabar a nossa celebração, você que é membro da igreja, você que não é membro, o nosso convidado está aí assistindo, não se preocupe, não é para você, isso não é a sua obrigação, é a obrigação do membro, né, participar deste momento. Então você que é membro da nossa igreja, após que terminar o culto, você pode clicar aí no link, fazer a sua indicação. Nós estamos com o seguinte cenário. Na diaconia, os mandatos que estão vencendo o mandato da Edna, da Marli e do Valdemar. Eles querem concorrer novamente, já consultamos eles, então vocês podem indicar os nomes deles também, ou outros nomes, né? Peço para que você ore e coloque diante de Deus para que Ele conduza você nisso também. Né? Então nós teremos, além desses 3 nomes que estão vencendo na diaconia, no presbiterato, né, nós temos o mandato da nossa irmã presbítera Marlene, que está vencendo, e temos a cadeira que está vaga dos presbíteros Igor e César, porque conforme eu disse no domingo passado, né, de acordo com o artigo 32 da nossa Constituição, que permite, né, para que o presbítero ele peça licença ou renuncie o seu cargo. Os nossos irmãos renunciaram o seu cargo, então nós temos essas 2 cadeiras para preencher também no presbiterato. Ah, mas pastor, eu quero indicar mais mulheres. Posso indicar mais mulheres? Pode. O conselho entende, queridos irmãos, que nós precisamos de pelo menos uma representatividade, pelo menos uma representação feminina no conselho
né? O conselho entende que isso é importante, mas isso não quer dizer que as outras vagas que foram deixadas pelos meninos não podem ser preenchidas também por mulher. Isso depende do que a igreja vai nos mostrar através das suas indicações. Aí no link que foi colocado aí para vocês, ele aparece dessa forma para você preencher. Indique, né, 2 nomes para presbítera, você pode colocar mais nomes, não tem problema. Indique 3 nomes para presbíteros, você pode colocar só 1 ou 2, fica ao seu critério. 2 nomes para diáconos e 3 nomes para diaconisa. Tá? Então você pode indicar os nomes conforme Deus vai mostrar para você e orientar você, tá bom? Então, relembrando, a Edna, a Marli e o Valdemar estão concorrendo à diaconia, vocês podem indicar os nomes dele. A Marlene também, né, foi consultada, ela vai concorrer, então você pode, se assim for o seu desejo de Deus te orientar, você pode indicar o nome da Marlene também. E nós vamos compartilhar também no WhatsApp, vamos mandar esse link para você. Caso você não receba esse link pelo WhatsApp, eu não consiga acessar aqui pelo chat, mande uma mensagem para nós, né, para que você possa receber o link e fazer a sua indicação. A indicação vai até quando? A indicação vai até o final do mês, até o final de dezembro nós vamos ter esse período de indicações de nomes, e em janeiro nós vamos marcar a nossa eleição, uma eleição que será diferente, né? Será no modelo drive-thru, que você vai passar pela igreja, assinar a lista de presença, registrar o seu voto. É um momento diferente, é um novo normal que a gente precisa se adequar, né, para que a gente consiga realizar as nossas atividades. Então eu queria que você, desde já, antes de clicar no link, antes de indicar os seus nomes, você se coloque diante de Deus em oração para que Ele direcione a sua vida, direcione o seu pensamento, né? Dê a você discernimento para você indicar os nomes para compor a lista dos nossos oficiais, tá bom? Deus assim nos abençoe. Quero conversar com os irmãos nessa noite sobre renovar as nossas forças. Eu não sei você, mas eu estou precisando renovar as minhas forças. Não sei se você, né, mas eu estou precisando renovar as minhas forças. Nós já estamos, na verdade, na reta final do ano. Nesse ano tão difícil, tão complicado para todos nós. E esse final de ano será diferente. As coisas serão diferentes. O modo como a gente se comportava no final do ano será diferente para todos nós. E quando chega esse período, uma das principais coisas que nós ouvimos, não sei se você ouve bastante, se você diz bastante, assim como eu também, uma das coisas que a gente mais ouve é que nós estamos cansados. Você está se sentindo assim, meu irmão? Minha irmã? Já ouviu alguém dizer assim, ou você mesmo já disse essas palavras? Talvez essa seja uma das palavras que nós mais ouvimos nesse período, quando nós chegamos na reta final do ano. De que nós estamos cansados, estou precisando parar, estou precisando viajar, renovar as nossas forças. Talvez esse ano o viajar fique em segundo plano, né? Mas nós vamos aprender nessa noite como nós podemos renovar as nossas forças. E quando chega esse período, essa é a principal palavra que nós ouvimos, que nós estamos cansados. E a grande maioria de nós se sente no limite físico e até mesmo emocional. E esse ano, queridos irmãos e irmãs, de 2020, parece que potencializou esse cansaço e esse esgotamento que nós sentimos. Diante de tudo que a gente viveu, diante das mudanças que nós fomos levados, diante das incertezas, diante das privações, diante do aumento no trabalho, muitas pessoas que eu tenho conversado falam, pastor, eu tenho trabalhado muito mais. Diante de tudo isso, certamente, esse cansaço, esse esgotamento físico e emocional foi potencializado neste ano. E além disso, esse ciclo de esgotamento, ele se repete a cada ano.
e se agrava pelo fato de que o cansaço se tornou muitas vezes na nossa cultura, na sociedade em que nós vivemos, o cansaço se tornou condição permanente das nossas vidas, um estado contínuo da nossa rotina diária. Hoje em dia, queridos irmãos e irmãs, eu tenho percebido que é normal nós nos esgotarmos e cansarmos e corrermos e trabalharmos. E o preocupante é que, em muitos casos, o cansaço se torna algo imperceptível muitas vezes e até normal. E quando nós nos damos conta que nós estamos tão acelerados, nós padecemos, nos esgotamos, passamos por esgotamentos físicos, passamos por complicações na saúde também. E esse cansaço, devido a essa condição que a nossa sociedade, a cultura tem imposto sobre nós, de que nós precisamos correr cada vez mais, se torna imperceptível, até mesmo normal, não pelo trabalho em si, mas pela ganância de sermos bem-sucedidos. Pois em nossa sociedade, mesmo que a gente não perceba, está implícito nas condições que nós somos colocados dia a dia, que ser bem-sucedido se tornou sinônimo de estar cansado, esgotado, acelerado, correndo a cada dia atrás das coisas. Quanto mais você faz, quanto mais você se esgota, mais você é bem-sucedido. E nós trazemos isso muitas vezes para a nossa vida espiritual, pois o cansaço também se tornou uma justificativa, muitas vezes, para que nós nos coloquemos nessa condição de cansados, para nos afastarmos da presença do nosso Senhor. Por isso nós precisamos parar urgentemente, precisamos fazer pausas, precisamos ter um tempo de desacelerar, de parar um pouco. Talvez esse tempo que nós estamos vivendo, lá no início, no começo da pandemia, tenha ensinado alguma coisa nesse tipo para nós. Mas quando as coisas foram afrouxando, as flexibilizações foram acontecendo, as rotinas voltaram quase que ao normal e as pessoas estão esgotadas. Talvez esse ano tenha, assim, nos ensinado a avaliar a nossa condição, o que temos feito e como temos feito, pois até quando vamos fazer e nos esgotar, viver uma vida sem sentido, tanto individual quanto em comunidade? Nós já falamos em outra oportunidade que esse tempo talvez nos faça ressignificar muitas coisas em nossa vida, dentre elas o tempo. Como gastamos o nosso tempo, as prioridades no nosso tempo, na nossa vida. Nós temos o exemplo de Jesus nessa questão também, porque Jesus ele sabia aproveitar o tempo. Quando nós lemos os evangelhos e observamos a vida de Jesus, nós vemos que Jesus Cristo, cujas responsabilidades eram bem maiores do que a minha, do que a sua, eram bem maiores do que as nossas, ele se mostra menos apressado. Aproveita o tempo. Por exemplo, ele tinha tempo para falar com uma estrangeira quando ele estava caminhando em uma viagem e se deparou com ela num poço. E ele teve tempo. Ele parou o que estava fazendo e a viagem que estava fazendo para conversar com aquela mulher. Ele tinha tempo para falar com a estrangeira. Ele tinha tempo para viajar com seus discípulos. Ele tinha tempo para admirar os lírios do campo e até o pôr do sol. Ele tinha tempo para lavar os pés dos seus discípulos, para ouvir as pessoas, para responder sem impaciência às perguntas que todos faziam, e muitas vezes até mesmo perguntas tolas, que até mesmo os discípulos faziam. E principalmente Jesus, ele tinha tempo para se retirar para o deserto, para orar. Jesus ele tinha tempo para passar a noite inteira em oração antes de uma decisão importante.
Jesus, queridos irmãos e irmãs, nos ensinou a importância de aproveitar o tempo, percebendo as pessoas que estão à nossa volta, e também nos ensinou a aproveitar o tempo na presença de Deus, gastando tempo em oração, pedindo direção, pedindo sabedoria para aquele que é soberano sobre as nossas vidas. Porque quando eu e você, quando nós não administramos o nosso tempo, nós deixamos que as coisas da vida, as nossas correrias do dia a dia, o nosso trabalho e tantas outras coisas, se tornem prioridade na nossa vida. E aí nós perdemos um tempo precioso de percebermos uns aos outros, de perceber aqueles que passam dificuldade. Perdemos um tempo precioso até mesmo para perceber as ações de Deus em nossas vidas. E isso resulta em cansaço físico, ou melhor, em uma culpa por não ter aproveitado o tempo e perceber as pessoas e a presença de Deus em nosso meio. Por isso, como que nós podemos então renovar as nossas forças? Renovar a esperança e aproveitar o tempo que nós temos, sem que nós nos entreguemos ao cansaço, ao desânimo, mas sim buscar um renovo e uma esperança na presença do Senhor. Eu quero ler com você um texto conhecido de todos nós, que se encontra em Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler no finalzinho, ali, o verso 29 e 31, que é um texto bem conhecido. Quando o profeta Isaías está ali falando com o povo que estava no exílio, estava cativo. Isaías capítulo 40, verso 29 ao 31, diz assim: Ele, Deus, fortalece o cansado, multiplica as forças aos que não têm vigor, nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aproveitam o tempo, não se entregam ao cansaço, porque sabem que Deus os fortalece e multiplica as suas forças. Diante dos seus olhos espirituais, o profeta Isaías vê um povo desanimado, gemendo debaixo das condições do exílio, reduzido ao desespero por anos de opressão. E se olharmos para a nossa realidade hoje, queridos irmãos e irmãs, certamente nós estamos vivendo um período, não de exilados talvez, mas de oprimidos pela correria, pelo cansaço, desanimados em meio às condições que nós nos encontramos e por tudo que nós vivemos e ainda viveremos neste ano. Por isso, qual que é a saída que esse texto nos apresenta como palavra de ânimo e restauração? Nós lemos no início, o Senhor falando a Josué: não foi eu que te chamei? Não foi isso que eu ordenei? Seja forte, corajoso, não tenha medo, porque aonde você estiver, eu estou contigo. E o profeta Isaías diz que Deus fortalece o cansado, multiplica as forças daqueles que não têm mais vigor, daqueles que não querem mais viver, daqueles que estão cansados, daqueles que estão sobrecarregados, daqueles que estão desanimados de tudo que nós estamos vivendo. Esse é o Deus que nós temos, um Deus que está ao nosso lado, que nos traz força, vigor, que fortalece nós que estamos cansados, multiplica as nossas forças, mesmo quando nós já achamos que não temos mais. Eu tenho percebido que as pessoas têm buscado em outras fontes o renovo para suas vidas. Muita gente acha que chegando, por exemplo, o final do ano, um feriado, uma folga,
uma férias que talvez não aconteceu nesse ano, encontrarão renovo para o seu cansaço. Mas entra ano, sai ano, e os mesmos cansaços reaparecem novamente. Porque, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós estamos buscando no nosso próprio entendimento, na nossa própria força que achamos que temos, o alívio para o nosso cansaço, mas nós não encontraremos, porque é somente em Deus e em Deus, por meio da sua palavra e a sua presença graciosa por meio do Espírito Santo, que nós vamos encontrar força e vigor para continuar, para nos esvaziar dos nossos cansaços. De fato, é muito importante o descanso físico, uma férias, uma folga, um tempo de descanso, é muito importante. Talvez esse ano, como eu tenho conversado com algumas pessoas, muitos não têm tirado férias, não tiraram férias, venderam até as suas férias para a empresa. Mas é importante um momento de descanso físico, um lazer em família, e tudo que em um período de férias oferece, é importante, mas nem isso, como eu disse, muita gente conseguiu esse ano, e por isso o cansaço tem sido grande, não apenas o físico, mas um esgotamento até que emocional e espiritual. Mas tudo isso muitas vezes acontece, queridos irmãos e irmãs, porque como eu disse no início, isso é um fruto da nossa própria condição de vida, a condição de vida que a cada dia nós somos colocados diante de uma vida que o cansaço e o esgotamento se tornou meio que natural. O esgotamento emocional se tornou meio que natural. E nós não paramos para nos colocar diante de Deus, para meditar na palavra dEle de dia e de noite, para que Ele nos traga coragem, força e ânimo. Porque nós entendemos que a vida e a correria que nós vivemos é o sentido para nós. Nós esquecemos que o verdadeiro sentido para nós e o único que pode trazer renovação, esperança, força e coragem para nós é o nosso Deus. O Senhor em si mesmo é a única fonte inesgotável para que nós alcancemos força e renovação. É a fonte da água viva que traz força, renovo ao cansado, que traz força ao enfraquecido. O Senhor chama cada um de nós, chama aqueles que estão cansados e sobrecarregados para ir até Ele. Porque Ele divide o jugo e o fardo é leve. Ele é quem escreve aos jovens, pois eles são fortes. O Senhor é a nossa única fonte de sabedoria, como conversamos algumas semanas atrás. É no Senhor que nós encontramos a fonte de toda força e a fonte de todo saber, para saber como lidar com as situações que enfrentamos e que ainda enfrentaremos. Diante de tudo o que vivemos neste ano que está terminando, certamente a grande maioria de nós se vê diante de um esgotamento físico e até mesmo espiritual. Isso porque diante de tantas coisas, todos nós estamos emocionalmente cansados. Diante de tantas atrocidades que têm saltado aos nossos olhos, nós estamos nos esgotando emocionalmente. Porque existem tantas coisas que existem na nossa sociedade, tantas violências, tantas injustiças. O racismo que a cada dia tem saltado aos nossos olhos. Pessoas são mortas pela cor da pele. Ontem estava tendo um jogo de futebol na Champions League. E os dois times de repente pararam de jogar. Porque um dos árbitros ali, o quarto árbitro que auxilia o árbitro de campo, tinha desferido a um membro da comissão técnica de um time palavras racistas. E os dois times, em forma de protesto, pararam de jogar e abandonaram o jogo. Isso é apenas um reflexo de tantas coisas que têm acontecido na nossa sociedade. Uma pessoa que, independentemente de como ela vivia, foi espancada até a morte por seguranças no supermercado. 2 crianças negras de uma favela foram baleadas por fuzil e perderam a vida, 2 meninas primas de 7 e 6 anos. Esses dias.
Tantas coisas têm saltado aos nossos olhos nessa sociedade, além da pandemia, que tem nos esgotado emocionalmente, nós estamos cansados. E somente Deus pode aliviar as nossas dores e a dor do mundo. Somente Deus é a fonte para levarmos esperança, graça e amor neste mundo tão caído. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que possamos aproveitar esse final de ano, mais do que os outros finais de anos que nós já tivemos, para corrigir a rota da nossa vida e buscarmos o renovo naquele que é realmente capaz de nos dar força e nos mostrar novos caminhos quando nós já não encontramos solução. Que possamos nos colocar verdadeiramente diante do Senhor para denunciar as injustiças, para ter força e coragem, para que Ele fortaleça o nosso cansaço, mas para que Ele multiplique as nossas forças, para que ainda hoje, como igreja reunida em casa e onde estivermos, como corpo de Cristo, como cristão e cristã, possamos denunciar as mazelas deste mundo e tirar o cansaço que tem saltado, tem ido de encontro com as pessoas neste mundo. O profeta Isaías ainda diz no verso 31, mas os que esperam, os que confiam no Senhor, renovam as suas forças. Os que confiam no Senhor, renovam as suas forças. Confiar é esperar no Senhor. Confiar e esperar no Senhor que é soberano sobre as nossas vidas é uma forma de exercer a nossa fé, crendo no agir de Deus e no seu propósito para as nossas vidas. Os verbos voar, correr e andar expressam que Deus, muito mais do que libertar o povo do exílio, daria a eles uma nova disposição, um novo vigor em cumprimento em sua promessa de restauração. Deus lhes deu sua promessa e eles precisavam esperar com fé o cumprimento da promessa. Isto em agudo contraste com a tendência para se queixarem e se questionarem, como a gente vê um pouquinho para trás no verso 27. Para um povo que espera no Senhor, Deus sempre dá forças. As pessoas correm, mas não se cansam, caminham e não se fadigam. Que esse ano de 2020 seja um ano de renovação, apesar das dificuldades. Que saiamos com um fôlego renovado depois de tudo isso, dando o nosso melhor na obra do Senhor. Que possamos, à semelhança do povo de Israel, que estava cativo, que estava cansado, que estava ali distante do Senhor, possamos esperar e confiar no Senhor e nos colocar diante dEle para que Ele renove as nossas forças e realmente possamos sair melhor do que nós éramos antes do início de tudo isso neste ano. Agora, por que nós estamos ainda cansados? Por que na reta final do ano que chegou agora, nós olhamos para a nossa vida e ainda estamos cansados? Talvez se nós estivéssemos caminhados com frequência ao lado de Deus, nós estivéssemos menos cansados. E não venha dizer que é porque a igreja fechou. A igreja não fechou. Porque a igreja continuou reunida em cada casa. A igreja é cada um de nós. E nós, como igreja, dia a dia devemos nos colocar diante de Deus para que Ele renove as nossas forças e use as nossas vidas dentro do templo, mas fora do templo. Isso também não significa, meu querido irmão e minha querida irmã, que as correrias da vida, os cansaços da vida irão diminuir, muito pelo contrário. Cada dia a vida parece que fica mais louca, mas precisamos aprender em Deus,
Precisamos aprender que em Deus podemos e devemos viver de uma maneira equilibrada, renovando as nossas forças dia a dia, nos colocando diante dEle, meditando na palavra de dia e de noite, não se desviando dela nem para a direita nem para a esquerda, para que Ele nos dê força, para que nós sejamos bem-sucedidos em tudo o que fizermos, não para a nossa glória, mas para a glória daquele que é soberano sobre as nossas vidas. Porque é no Senhor que nós vamos encontrar forças para vivermos em meio aos cansaços e tribulações. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18, ao falar sobre a importância de viver pela fé, ele diz: por isso não nos desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que os nossos olhos, à medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Concluindo, que possamos buscar em Deus a satisfação de estarmos onde estamos, que possamos buscar em Deus a renovação que precisamos, o ânimo, a coragem, as novas maneiras de servir a Ele onde estivermos. Chegamos sim no final do ano, chegamos no percurso, na reta final de 2020, e nós vamos nos entregar às dificuldades que enfrentamos, ou vamos buscar um renovo para ressignificarmos a nossa vida e a nossa igreja para um novo ano que certamente também será difícil, cheio de incertezas, como será o próximo ano? Mas talvez esse seja um tempo de definir e redefinir prioridades nas nossas vidas. Qual sentido eu quero dar para a minha vida, para a minha família? Romanos 12:12 nos diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Orai sem cessar, que nos coloquemos diante de Deus em oração, que não nos entreguemos aos nossos cansaços ou às incertezas, mas vamos nos colocar diante de Deus em oração e buscar renovação, um novo ânimo, uma nova igreja dirigida e fortalecida pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Muita coisa aconteceu neste ano, muita coisa está acontecendo e certamente vai acontecer até dia 31/12. Muita coisa ainda vai acontecer em nossas vidas, mas em Deus nós podemos encontrar renovação, ânimo e força para continuar. Que o Espírito Santo, querido irmão e querida irmã, que o Espírito Santo nos conduza com sabedoria e discernimento, para colocar diante de Deus as nossas vidas e os nossos motivos de esgotamento, e que nós sejamos fortes e corajosos para prosseguir, pois o Senhor nosso Deus estará conosco por onde quer que andarmos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Descansarei, né? Ainda que a tempestade nos alcance, Ele está no nosso lado e acalma a tempestade. Enquanto nós estivermos louvando, coloque aí os seus pedidos de oração, né, para que se você quiser receber uma oração, que nós vamos orar agora no final, tá bom? Vamos louvar ao Senhor com esta canção então.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui com alguns pedidos. Nós não conseguimos anotar todos, porque a Gabi está ali sozinha também e tivemos um problema. Às vezes o chat ele trava. Para nós que estamos aqui transmitindo, não é a mesma coisa como aparece para você. Então, às vezes ele trava aqui e a gente não consegue receber todos os comentários. Só depois que a gente vai olhar todos os comentários e ver ali tudo que você escreveu. Mas nós temos aqui alguns pedidos. O Wagner Maia pede oração por uma porta de emprego para o filho Thomas e pede oração por sua família. Vamos orar. O João Rocco agradece a Deus por abençoar sua família e pede oração pela família na união e amor. A Débora Silva pede oração pela família e pela minha vida e toda a família da fé. Amém. Débora, vamos orar. Antes de nós orarmos, encerrando, não sei se teve mais algum pedido, mas nós vamos colocar todos os pedidos diante do Senhor. Depois você pode também ver aí os pedidos para você orar também, né, para que possamos orar uns pelos outros. E antes de encerrarmos, de orarmos, quero lembrar você depois, se você quiser, o link ficou aqui, né? Dá para você clicar aí no link para você fazer a indicação dos seus nomes, tá bom? Qualquer dúvida, manda uma mensagem, nós vamos compartilhar também essa informação pelo WhatsApp, para que você que é membro da nossa igreja esteja participando desse momento tão importante na vida da nossa comunidade. Vamos orar? Obrigado, Deus, por este tempo tão precioso, Pai. Obrigado pela Tua presença constante e real nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E louvamos o Teu nome, ó Pai, pela vida do nosso irmão Wagner Maia. Pedimos que o Senhor continue a abençoá-lo, a sustentá-lo e a fortalecê-lo, ó Deus, na saúde, em tudo o que ele fizer, ó Pai. Pedimos em especial para que o Senhor abra uma porta de emprego para o filho Thomas, Senhor. E continue, ó Pai, a abençoar toda a família do nosso irmão Wagner, em nome de Jesus, Pai. Pedimos pelo nosso irmão João Rocco, que o Senhor continue, ó Pai, a abençoá-lo e a sustentá-lo com Tua poderosa mão no trabalho, dando a ele, Senhor, todo o suporte, tudo que ele necessita para desenvolver ali a sua atividade, ó Deus, levando a ele, Senhor, trabalho, para que ele também continue tendo sustento, ó Deus. E pedimos, ó Pai, pela família, para que haja união, para que haja amor, para que haja o envolvimento ali, ó Pai, da Tua graça na vida da família do nosso irmão João, que eles continuem, ó Pai, sendo abençoados, fortalecidos pelo Senhor, Pai. Pedimos em especial pela nossa irmã Débora Silva, o Senhor continue, ó Pai, a abençoá-la, a sustentá-la na recuperação. O Senhor continue a abençoar a família, Dona Marta, Sr. João, Vanessa, Amanda, todos, ó Pai, o Flávio, a família toda, Senhor. O Senhor continue a abençoá-los e a conduzi-los com Tua poderosa mão. Pedimos também, ó Deus, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos e irmãs na fé, que o Senhor continue a abençoar a cada um, ó Pai, a levar a Tua provisão, o Teu cuidado, o Teu amparo, ó Deus, o Teu fortalecimento. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra que nos relembra, ó Deus, que em Ti, então somente em Ti, nós encontramos força, nós encontramos ânimo em meio ao cansaço e ao esgotamento que nós vivemos, ó Deus. Que possamos nos colocar diante de Ti, aproveitar esse tempo, ó Deus, para ressignificarmos a nossa vida, dar um novo sentido na nossa vida, direcionados, capacitados por Ti, para que a Tua santa e soberana vontade sempre se cumpra sobre nós, ó Pai. E que todo o nosso cansaço, todo o nosso esgotamento, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, porque em Ti nós encontramos forças. Obrigado mais uma vez por cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor continue a nos direcionar de acordo com a Sua santa e soberana vontade. Perdoando, ó Deus, as nossas falhas, perdoando, Senhor, os nossos pecados, porque somos falhos, somos pecadores, mas carecemos de Ti, ó Deus, e pedimos que o Senhor continue a nos abençoar. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebeis a bênção, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo,
esteja com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, um bom restinho de semana. Lembrando que domingo nós não temos a escola dominical, mas às 10 horas nós temos a nossa celebração online com a Santa Ceia. Então separe os elementos e não deixe de participar, tá bom? Deus abençoe você.